Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, mas as pessoas me conhecem como Tia Lili. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como é possível fazer uma peseira e algumas almofadas com apenas um kit de tecidos. Tá? A gente tem aqui 4 tecidos diferentes, todos eles na medida de 60 centímetros cada um, 60 por 1,5, apesar dele ser importado, ele tem 1,5 de largura. Então, uma das estampas é essa estampa aqui eu gosto de chamar de blocos. São quadros, na verdade, mas eu chamo de blocos porque eu trato eles como blocos depois que eu corto para montagem da peseira ou de uma colcha, do que você quiser. Na verdade, é muito fácil para cortar. A gente mede, coloca aqui 1 centímetro ou 2 centímetros, depende do tamanho que você vai querer, e corta ao redor, tornando então cada um quadrado separado. E vou tirar aqui só para mostrar os próximos tecidos. Então, nós temos um tecido que ele é feito de barras, ele tem tulipas, rosas, lírios, cravos, são acho que cinco estampas diferentes, todas elas em faixas. Essas faixas não têm a mesma largura. Então, como aqui nesse trabalho eu usei essas faixas como molduras, a gente já vai ver do que se trata entre os blocos, é necessário que a gente corte deixando todas elas com a mesma medida. Mas é muito fácil e não precisa ser igual. Elas não precisam, o que eu quero dizer com isso é que elas não precisam começar e terminar na mesma posição. É só mesmo fazer com que elas fiquem então com a mesma medida. Então, eu coloco assim, olha, 1 centímetro além da faixinha e vou cortar. E aí eu vou medir a próxima, onde couber o mesmo tamanho, a gente vai cortando então e fica tudo igualzinho. Vai colocando aberta mesmo, então ela aqui, olha, a medida dela é 60 centímetros. Coloca, posiciona a régua, corta, move a régua, posiciona de novo e vai cortando para que fique tudo bem retinho. As estampas são lindas, não? Bem romântico, um romântico meio puxando pro cottage francês, eu acho lindo. Então, essa outra estampa também é de faixas, mas então agora são faixas mais largas, olha. São as mesmas flores, as mesmas cores, as mesmas tonalidades, porque é um composê. E aí, então, é só a gente cortar e fazer a mesma medida que eu cortei os blocos. Os meus blocos têm 31 por 31 centímetros. Então, eu vou deixar aqui na mesma medida, então. Então, eu vou tirar daqui. E esse, olha, é o último tecido que faz parte. Por isso que tem a Torre Eiffel aqui, porque realmente é um tecido bem francês, bem romântico, do jeito que a gente gosta, tá? Esse tecido eu usei para fazer as bordas ao redor. Eu vou tirar todos daqui, então eu vou mostrar para vocês um esqueminha que eu fiz, olha, para facilitar na montagem, que eu quero dar alguns detalhes ainda. Então, olha, esse quadradinho aqui, com essa florzinha que eu desenhei, significam os blocos. Entre eles estão as molduras. Então, olha, são 3 blocos com molduras entre cada um deles, tá? É muito fácil, corta o bloco primeiro e depois você deixa a moldura no tamanho que você quer. Costura isso, então, eu chamo de uma carreira de blocos. São 3 blocos com molduras entre eles. E essa outra carreira, a gente tem que fazer 4 iguais a essa. Essa outra carreira, eu vou colocar moldura, um quadradinho, que aqui no meu, olha, eu utilizei um daqueles tecidos de faixa e eu cortei na mesma medida da largura da moldura. Então, eu usei somente essa estampa para fazer esses quadradinhos de entremeio. Então, eu tenho aqui, olha, uma moldura, um quadradinho de entremeio, moldura, quadradinho de entremeio e moldura. Dessa carreirinha a gente tem que fazer 3, tá? Depois é só unir, olha, da forma que tá aqui, então uma carreira de bloco, uma de moldura, bloco, moldura, são as 4 carreiras com as molduras entre elas. Quando a gente terminar de construir tudo, então, carreira primeiro, para depois unir as carreiras entre si. Porque é óbvio, eu não vou fazer uma costura em L. Então, primeiro eu monto as carreiras, depois eu venho juntando uma a uma. Aí eu coloquei as laterais mais longas, a borda, e depois borda também em cima e embaixo. Essa foi a minha montagem, porque ela fica bonitinha, direitinho na minha cama. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode deixar ela mais estreita e mais comprida. Aí vão sobrar ainda alguns blocos para você fazer ainda mais almofadas. Nesta montagem eu consegui, além dessa manta, fazer 2 almofadas, tá? Então agora eu vou passar a explicação das almofadas. Eu já tenho aqui umas partes já um pouquinho adiantadas. Então, olha.
Essa é uma delas, ó. Então, esse é o início de tudo. Um dos blocos que sobrou, eu deixei quadradinho, deixei do jeitinho que estava, da mesma forma que eu montei lá, e vim então fazendo essa montagem com o que me sobrou do tecido. Só para lembrar, as bordas ao redor desse tecido com a estampa floral, eu deixei com 12 centímetros de largura. Então, eu usei 4 bordas e o que sobrou eu tô usando, então, para colocar ao redor das minhas almofadas, tá? Então, eu quis fazer essa gracinha com essa rendinha aqui, é uma rendinha de algodão. Então, a primeira coisa que eu fiz, olha, foi posicionar a rendinha e coloquei a faixinha do tecido em cima e costurei junto. Mas eu quero que vocês notem que eu já deixei aqui, olha, embaixo, as duas partes, as duas laterais juntas, para eu poder ter esse acabamento bonitinho que ficou aqui. Então, olha, eu alfinetei para ter certeza de que o tamanho ia ficar correto, coloquei aqui direitinho, direito, com a rendinha entre elas e vim costurando. Vou abrir os dois e aí eu vou colocar aqui em cima, então o próximo, olha, coloco aqui em cima e costuro todo junto, tá? Quando eu abrir, já vai estar prontinho o topo da minha almofada. Esta parte, a gente pode colocar em cima da manta e quiltar, então, do jeitinho que a gente quiser, tá? Eu já tenho uma outra parte mais adiantada aqui, olha. Então, agora, eu tô usando tanto pro forro das almofadas, quanto pra colocar aqui um bordadinho, um babadinho ao redor, esse tecido de listinha cor-de-rosa. Vocês podem usar em casa, esse tecido não vai no kit, vocês podem usar o tecido que vocês tiverem. Ou um xadrezinho, qualquer um rosa ou verde, um que seja no tom aqui do tecido para combinar, tá? Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu cortei o tecido, ele tem 8 centímetros de largura, eu não queria um babado muito largo, dobrei ao meio, passei a ferro, e aí eu vim pregando aqui, olha, então eu iniciei, faço uma preguinha e vou fazendo tudo ao redor. Eu vou virar aqui, olha, só pra ficar mais fácil pra eu poder mostrar, que eu quero mostrar ali na máquina mesmo, deixa eu vir um pouquinho mais pra cá, quero costurar pra mostrar pra vocês como faz. Então, olha, eu já vim fazendo as preguinhas, eu vou colocar aqui na máquina, vou pedir pro Bruno vir um pouquinho, vir pra cá pra gente conseguir mostrar direitinho. E aí, a gente vai começar a costurar, então. Eu já tenho aqui, olha, como vocês podem ver, as preguinhas da borda, olha, desculpem, do canto. Fiz 4 preguinhas, porque como aqui é o canto, eu preciso de um número maior de pregas para não ficar enrugado quando eu desvirar. Então, já estão todas posicionadas bem certinhas, e aí a gente vai costurar. Opa! Então, vou bem devagar. Esse alfinetinho é um alfinete apropriado para patchwork, a gente até pode passar por cima, mas aqui, como tem um acúmulo de tecido por causa da dobrinha, eu prefiro tirar. Eu vou olhando ali, olha, para conferir que esteja bem a meio centímetro do final da linha aqui, ó, da borda da almofada. Quando eu julgo que está, olha, posso até levantar, eu já estou vendo aqui o direcionamento, então eu vou deixar a agulha abaixada, vou levantar e vou virar pra gente, então, seguir costurando lá do outro lado. Toma um tempinho, faz tudo com bastante capricho, olha, puxa, posiciona aqui, olha. Vira bem direitinho, toma bastante cuidado, porque embora aqui nunca fique com defeito propriamente dito, quanto mais capricho a gente tiver, mais bonito vai ficar. Então, agora que eu já virei, que eu já posicionei, eu vou segurar ali as preguinhas e vou tirar o alfinetinho pra gente seguir costurando. Puxar um pouquinho mais pra cá. E vou seguir costurando ali, ó. Então, quando eu chegar em cima da última preguinha, eu vou fazer a próxima. Essas medidas aqui não foram calculadas antes. Eu uso a minha máquina como um guia. Parando em cima da última, eu vou fazer a próxima na direção aqui da tampinha, um pouquinho mais pra baixo, na direção da tampinha da minha máquina, tá? Então, quando eu cheguei nessa parte, vocês devem reparar que eu já cortei aqui, olha. E o que eu fiz foi vir calculando onde seriam feitas as preguinhas, olha. Então, uma preguinha aqui, outra ali, olha. E eu já vou cortar aqui 1 centímetro a mais. Aqui já tem uma preguinha prevista, 1 centímetro a mais, que vai ser a minha margem de costura. Então, eu vou cortar aqui, olha.
Vou tirar da máquina, tá? Vou abrir. Notem que eu já deixei uma pontinha para poder fazer essa manobra, digamos assim. Então, eu vou virar aqui, olha. Deixa eu terminar aqui. Vou tirar da máquina e vou costurar as duas juntas. Depois que eu terminar de costurar, é só voltar, então. Como eu já previ as minhas preguinhas, vai estar o tamanho certo. E até pelo fato de ter preguinha, eu não precisei medir bem medido. Como a gente faz quando vai colocar as bordas ao redor das coxas. Porque lá é retinho, então eu não tenho como regular, digamos assim, alguma sobra ou alguma falta aqui nas preguinhas. Então, agora, olha, posso abrir essa costura, passar ela abertinha. E torno a dobrar novamente. Então, eu vou terminar agora de costurar, tá? Depois que eu terminar de costurar, se a gente vir aqui, olha, a gente pode ver que, então, essa parte vai tá pronta. Mas eu vou deixá-las assim, porque eu já vou colocar o forro aqui ao redor, tá? Então, vou puxar um pouquinho pra cá, só pra mostrar pra vocês, olha, eu já tenho uma parte com uma bainha. Eu vou só mostrar, quero mostrar como a gente faz uma bainha com muita facilidade, sem precisar medir, sem precisar fazer nada. Então, olha, eu quero uma bainha de mais ou menos uns 2 centímetros, então eu vou dobrar aqui, e o fato de ser um tecido listrado já facilita pra mim bastante, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a agulha da máquina um pouquinho, olha, aqui, deixa eu ver só mais um instante, um pouquinho. Aqui ela está exatamente no meio, só que eu não quero que ela fique exatamente no meio, porque eu vou usar o dentinho da máquina como direcionamento. Eu vou pegar aqui um alfinete para mostrar para vocês, olha. Aqui tá terminando deixa eu pegar um vermelhinho que fica melhor. Aqui tá terminando o dentinho da máquina, estão vendo, olha? Então, exatamente nesse ponto, tá começando a minha dobrinha aqui, olha, a dobrinha da bainha que eu vou fazer. Então, eu quero que a agulha da máquina fique um pouquinho mais pra lá. Eu posso ir medindo, eu abaixo, olha, achei que tá ótimo, tá bem na pontinha, então é aí que eu vou costurar. Vou costurar um pouquinho, e aí assim, olha, eu meço aqui mais ou menos, olha, uns 2 centímetros, já posso ver aqui que é a continuidade da minha listinha. E vou dobrar mais 2 centímetros. É mesmo no olho, tá? A gente olha e confere que ela tá toda bonitinha. Pode passar a mão aqui, passa a mão aqui bem direitinho. E aí, então, é só a gente costurar, fazendo com que essa lateral da dobrinha fique bem direcionada no dentinho. Como a agulha tá um pouquinho mais pra lá, é fácil a gente conseguir que fique a costura seja feita bem na bordinha aqui, então vai ficando tudo perfeito, tá? É muito importante, olha, não perder essa dobra, porque se eu vier aqui embaixo, ela vai se tornando muito grossa. Então, eu pego aqui, olha, sempre confiro que a medida está uns 2 centímetros. Se tiver dificuldade, faz um guiazinha, corta uma cartolinazinha pra você medir ali na hora, ou com uma reguinha. E aí, é só ir costurando. Nas máquinas eletrônicas, é bem fácil fazer isso. Nas máquinas mecânicas, é só você direcionar um pouquinho mais pra lá, porque não tem como você mover tão pouco assim. E aí, pronto. Vou cortar aqui. Tá pronta a nossa bainha, olha. Esse é o lado direito. Essa bainha também pode ser feita usando um pontinho de bordado, que fica bacana também. Então, aqui, olha, eu vou fazer de conta que já tá terminado aquele pedacinho ali. Então, é só sobrepor. Não posso esquecer que eu vou sobrepor aqui direito com direito. Ah, só pra constar, a largura é a mesma, mas esta parte aqui eu tenho a metade da medida da almofada mais 12 centímetros. Qualquer que seja o tamanho da sua almofada, você vai fazer a medida a metade mais 12 centímetros sempre, que vai dar certinho esse transpasse aqui, olha. Então, eu tô colocando assim, direito com direito, o outro vai aqui ao contrário, direito com direito também. Faço todo coincidir bem certinho, olha, em toda a volta. E aí, é só costurar que quando a gente desvirar, a almofada vai estar bem certinha.
tá? Capricha, faz alfineta, faz tudo bem direitinho e não esquece de dar uma rebatida aqui, olha, fazer um retorno com a sua máquina, porque essas duas regiões são bastante requisitadas na hora de revirar e de colocar o enchimento ou de retirar depois na hora que for lavar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse kit está à venda na nossa loja virtual, vocês podem achar o endereço aí embaixo. E espero que vocês tenham gostado, então um beijinho e até a próxima.